Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas. E aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crianças, pais das crianças, eu estou muito feliz de verdade de rever vocês, de encontrar com vocês. Esses dias que eu estive no hospital, rezei por vocês crianças também. E recebi até um vídeo de uma criança aqui da catequese que alegrou muito o meu coração. É triste ficar no hospital sozinho. E de repente, muitos adultos, pais de vocês, sempre mandavam mensagem, alguns ligaram. E eu me senti amado por todos, por vocês crianças também. E me enche muito de alegria e a esperança de ver vocês crianças na missa, nesses dias difíceis, que as pessoas não querem ir para a igreja, e ver aqui um grupo, mais ou menos de 50 pessoas, nessa Santa Missa, os pais com as crianças, que alegria me dá. Muitas paróquias diminuiu drasticamente o número de pessoas que estão frequentando a igreja, por causa do medo. Vamos falar hoje sobre o medo, falava no Evangelho. Mas com a graça de Deus, a nossa paróquia é corajosa, ousada, e também, claro, respeita tudo que tem que respeitar. Mas, como nós temos sempre falado, o mais importante, o essencial para todos nós, crianças e adultos, o mais importante que a comida, mais importante que o salário, mais importante que a saúde, é Deus, é a igreja. E por isso me enche de alegria quando vocês vêm na missa no sábado, mais importante que a missa do sábado, a missa de domingo, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, esse tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de saber se alguma criança escutou alguma coisa das leituras, se gostaria de compartilhar conosco. Tem alguma criança corajosa? Quer vir, Guilherme? O Guilherme que foi que mandou o vídeo para mim, né, Guilherme, meu amigo? Opa, pega aqui, Guilherme. O que você escutou hoje aí, cara? Tira um pouquinho a máscara, só um pouquinho, isso. O que eu escutei hoje? Isso. Era pra Hã? eu ter escutado um homem. Era para ter escutado, mas não escutou. Tá, vou te ajudar. Hã? Tá. Tá. Eu vou te ajudar, vamos lá.
Então, no Evangelho, falava que os discípulos estavam em um lugar. Você lembra qual lugar que eles estavam? Estavam em um barco, no lago ou no mar? No mar, porque o lago é muito tranquilinho. O lago é uma água calma, né? O lago é calmo, mas o mar estava com as ondas enormes. E o barquinho estava para lá e para cá. Pux, pux. E quase afundando. E aí quem de repente que aparece? Quando o barco estava lá no mar, lá quem apareceu? Pode, tem uma amiga ali que está soprando tudo para você, né, cara? Tá. Jesus apareceu. Aí Jesus falou para os discípulos uma coisa muito importante, que eu quero refletir sobre isso hoje. Caraca! Tá vendo? O que Jesus falou? Não tenha medo, sou eu. Não tenhas medo. Sou eu. Aí que eu quero fazer essa pergunta, Guilherme, para você. Você tem medo de alguma coisa? Algumas eu ainda tenho, algumas eu ainda tenho que enfrentar. Quais são os medos que você tem, Guilherme? Tipo, medo de escuro que eu tenho que enfrentar, né? Ainda dentro. Medo do escuro. Muito bem. Tá bom, valeu, Guilherme. Eu queria que alguma criança, pode ir lá. Eu queria que alguma criança pudesse falar aqui sobre o medo que tem. Quem criança gostaria de falar de algum medo que tem? Vem cá, você, vem cá. Você tá toda aí, pitiguel aí, tudo bonitinha. O que você tem medo de quê? Eu tenho medo. Abaixa assim um pouquinho a máscara, só um pouquinho. Eu tenho medo do mar. Tem medo do mar? O mar tem tubarão, tem um monte de peixe que morde. Quem não ia ter medo? Os discípulos também tinham medo também. E além do medo do mar, você tem medo de quê? Cobra. Hoje, o mundo inteiro está com medo. Está com medo de uma doença. Qual é essa doença que o mundo está com medo de tudo? Que alguns não saem, não colocam nem o olhinho assim na grade. Que doença que o povo está com medo? Qual doença que a gente está vivendo aí, está todo mundo com medo? Inclusive de ir para a igreja. Como? Covid-19, desculpa aí. Covid-19. Desculpa aí. Muito bem. Está todo mundo com medo do Covid-19. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o medo desse bicho que veio lá da China. Depois a gente fala. Tá bom, pode ir lá, obrigado. Tem alguém que gostaria de falar? Outra criança? Vem cá. Muito bem, as crianças são corajosas. As crianças não têm medo do microfone, não têm medo da câmera. Os adultos ficam tudo com medo. Ai, a câmera, ai, ai, ai. Mas você é corajosa. O que você escutou aí? O que significa essa barca também? Tem um significado também essa barca. Essa barca, você sabe o que significa? É a imagem de quê? Essa barca que está no mar, agitado, para cima, para baixo, que tem ventos contrários. É a imagem de quê? Da igreja. E a igreja é um barquinho. E tem o quê? Quando essa igreja está no mar, e o que acontece? Que tem ventos, como é que coloca no Evangelho? Ventos contrários, que agita. E na tua vida também, como é o teu nome? Carolina. Na tua vida também, às vezes, parece que tem uns ventos contrários. Você quer ir para frente, mas alguma coisa te puxa, assim, não é? O que é que te atrapalha, os ventos contrários que tem na sua vida? Que te deixa triste, que você gostaria que fosse diferente. Quais são esses ventos contrários? São os problemas. Sim. Você tem problema? Não. Ah. A gente pode trocar de posição? Muito bem, que bom, né? Porque lá você tem um piloto nesse barco, né? Sim. Quem é o piloto desse barco? O teu pai, a tua mãe, tudo de boa, tranquilo, né? Tá bom, pode ir lá, muito obrigado. Valeu.
Muito bem, irmãos, eu agradeço às crianças a sinceridade, a pureza, né? Que bom se nós voltássemos a ser crianças. Outro dia eu li uma coisa de um filósofo que eu gosto muito, Olavo de Carvalho. Vocês têm que todos obrigados a ler Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho, ele dizia que as belas lembranças que ele tem é quando ele era criança, que ele amava Jesus Cristo, que ele tinha uma pureza. E depois nós crescemos, aí vem todas as coisas contrárias que nós aprendemos. Todos os adultos precisamos voltar a sermos crianças. Criança tem problema? Tem. Só que não tem, porque tem um pai e uma mãe. Todos deveríamos voltarmos a sermos crianças. Eu queria dar uma palavra para vocês, crianças, mas também para os adultos, que a palavra de hoje é muito profunda. Primeiro, que na liturgia de hoje está subtendido um tema. O tema da divisão. Os primeiros cristãos, diz na primeira leitura de hoje, eles brigaram. Os de origem grega brigaram com os de origem hebraica. Começaram, diz a leitura hoje, se queixar. Eles estavam divididos. Às vezes na igreja também nós estamos divididos. De origem hebraica e de origem grega. Literalmente nós poderíamos falar assim, porque eu sou do Ceará. Lá no Ceará a igreja é assim. Não é porque eu sou do Goiás. Lá no Goiás a igreja é assim. Porque eu sou do Rio. Porque aí a missa deve ser tradicional, a missa tem que ser carismática. Nós estamos divididos. E aqui aparece uma comunidade madura. A igreja primitiva, os discípulos começaram a anunciar o evangelho de casa em casa, a igreja foi crescendo, diz a primeira leitura, cresceu tanto de origem grega e hebraica, e surge um problema. E assim também, na igreja tem problemas. A nossa paróquia agora fez 10 anos, como paróquia, e tem uma história de 50 anos. Imagina durante 50 anos, quantas brigas teve aqui, na paróquia São João Batista. Quantas divisões, quantas intrigas. Mas uma comunidade madura, que tem o Espírito Santo, vive unida. Aqui aparece o problema, aparece a divisão, só que esse problema é resolvido, se perdoando, amando. Esses dias que eu estive no hospital, eu li um documento do Papa Francisco, que vocês também deveriam ler, que é um documento para todas as religiões, uma carta que o Papa leu e escreveu. Chama Fratelli Tutti, é italiano. Todos irmãos. Os irmãos brigam? Vocês crianças brigam com o irmão? Ou vocês brigam? Aí já é um outro problema bem sério. Você não tem irmão, aí já é bem sério esse problema aí, mas não vou nem falar agora aqui isso aí, mas tá bom. As crianças brigam, mas depois já está no mesmo tempo já se amando. Nós deveríamos voltar a sermos crianças. A gente às vezes fala, Ellen, você fez isso, fica um ano sem falar mais. 1 ano. Meu Deus, os adultos são tão cabeça dura, mas as crianças brigam, e às vezes até dá uma porradinha, que não pode não. Mas depois está se amando. Nós deveríamos ser crianças. Nós deveríamos ser irmãos. Irmãos. Tem um padre, anotem bem, sobretudo catequistas, o nome desse padre, que vocês estão obrigados a ler tudo desse padre. Chama Padre Raniero Cantalamessa. Esse padre, que é um bispo agora, o Papa Francisco elegeu ele como cardeal, o Padre Raniero Cantalamessa, ele é o padre responsável de fazer as pregações para o Papa. Vocês imaginam que eu sou o pregador de vocês? Muito limitado. Imagina que o Papa tem um pregador, só para pregar para ele e para os bispos lá de Roma. Esse padre chama Raniero Cantalamessa.
Muito, muito profundo. Tem muitos livros, um capuchinho franciscano. Raniero Cantalamessa. E agora, na sexta-feira da Paixão, sempre toda sexta-feira da Paixão, esse padre, durante muitos anos, esse padre Raniero Cantalamessa foi o pregador do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, agora do Papa Francisco, durante muitos anos. E assim, ele faz várias pregações na Quaresma, no Advento, e toda sexta-feira da Paixão ele faz uma pregação. E esse ano, na pregação que o Raniero Cantalamessa fez, ele meditou sobre esse tema, que todos nós somos irmãos, que nós estamos divididos. E o Raniero Cantalamessa falou uma coisa muito importante, muito atual para os dias que nós estamos vivendo. Se tem uma coisa que nos divide, às vezes a liturgia divide, algumas coisas na igreja, mas nós estamos vivendo um tempo que tem rachado a igreja, tem rachado o mundo inteiro, que é a política. A política tem provocado sérias divisões. Dentro de casa, na família, porque eu sou do partido X, porque eu sou do partido Y. E o padre Raniero Cantalamessa dizia, nós devemos fugir de discussões políticas. O evangelho de hoje está nesse contexto também político. Cristo fez um milagre, multiplicou os pães, as pessoas pensavam que ele era um Messias político, que ia resolver os problemas, mas Cristo não veio para isso. Cristo fugiu. E nós devemos fugir, irmãos. Devemos conhecer a política, devemos conhecer o mal que tem atrás da política, devemos saber das notícias de jornais fidedignos, e aqui eu faço propaganda da Jovem Pan, se vocês podem, hoje, talvez um jornalismo mais confiável, nada de Rede Globo, Jovem Pan, aqui eu falo até para formar vocês, saber o que está acontecendo na política também, os pingos nos is, um programa fundamental, que te faz ter bastante discernimento. Fecho o parêntese. E nós devemos, irmãos, fugir desses problemas políticos, que nos racha, que nos divide. Isso diz o padre Raniero Cantalamessa. Sobre o Evangelho, esse diálogo que eu fiz com as crianças já deu para atualizar bem. Cristo multiplicou os pães, escutamos no Evangelho de ontem. As pessoas queriam proclamar Jesus Cristo como um rei, porque ele, imagina, multiplicou os pães. Na multiplicação dos pães que nós escutamos ontem, tinha uma criança, e a criança salvou aquele dia. A criança apresentou os 5 pães e os 2 peixes. Esses 5 pães e esses 2 peixes, que significa a nossa pobreza, a nossa debilidade. Nós não temos nada. O que nós temos? 5 pães e 2 peixes. A nossa fraqueza em amar, a nossa fraqueza até de perdoar, a fraqueza de viver a castidade, a fraqueza de não conseguir ter um matrimônio como Deus quer, é a nossa fraqueza. E nessa fraqueza, Cristo multiplica, faz um milagre. Na nossa precariedade, Cristo faz um milagre. Só que as pessoas não entenderam o milagre que Cristo fez. Ficou só no plano humano, ficou só no plano político. E ficou discutindo, ele vai multiplicar o pão, ele vai dar pão para nós, vai dar cesta básica para nós. Cristo foge disso. Porque não é um pão que vai resolver o problema do homem. Enche a barriga por um momento, mas não resolve. Cristo veio dar o verdadeiro pão. Qual o pão que Deus nos dá? A palavra. Olha como Cristo está nos alimentando, literalmente, com a palavra que escutamos, com a pregação que os apóstolos faziam. E nesse contexto, Cristo foge e obriga, e outro evangelho diz que Cristo obrigou os discípulos a entrarem na barca. Obrigou. Porque os discípulos, nossa, nós estamos seguindo um cara muito bom. Esse cara aqui é bom, vai fazer muito sucesso. Cristão, eu vou fugir, vocês também. Sai daí. Sai desse política aí também. Sai desse só assistencialismo. Sai disso. Entra na barca. Eles entram na barca, e a barca, à noite, o Guilherme falou que tem medo da noite, do escuro. À noite, quantos pecados se cometem à noite? À noite da escuridão,
Quantas vezes no hospital, acordava 2 da manhã e não conseguia dormir mais. E muitos têm problema de insônia. E à noite vem tantos problemas, tantos pensamentos. À noite vem tantos ventos contrários. Imagina o cenário, noite. Imagina vocês o cenário, um mar, que não é um lago, um mar agitado. E assim é a nossa vida. Nós estamos na igreja, um barquinho, que está para afundar com tantos problemas que tem. E quem aparece? Jesus Cristo. Esse evangelho está paralelo também com o que nós estamos vivendo na Páscoa. Não sei se todos vocês participaram da vigília pascal. Uma leitura fundamental na vigília pascal para entender o que é a Páscoa é a passagem do povo de Israel no Mar Vermelho. Aparece um mar, outro mar, um problema enorme. Como chama? O Mar Vermelho, diante, o Mar Vermelho, e atrás um exército. E o que Deus faz? Abre o mar, resolve o problema. Deus, não nós, Deus. Nós não conseguimos resolver os problemas. É Deus que vem ao nosso encontro, Deus que toma a iniciativa, como Jesus Cristo. E Cristo caminha sobre o mar. O mar, o sentido teológico, o significado do mar, crianças, anotem isso. O mal, só que tem um nome. Qual o significado do mar? Essa é uma pergunta de catequese. É uma pergunta para a prova de avaliação da catequese. Qual é o significado do mar na Escritura? Morte. O mar, na Escritura, significa a morte. Agora entendeu? Imagina o mar de morte que nós estamos vendo. Um mar de mortes. E hoje a boa notícia, queridas crianças, olha que boa notícia. Cristo, Ele venceu a morte. Através da sua ressurreição. Cristo está vivo. Cristo está ressuscitado. Nós temos medo. O nosso maior medo é o medo da morte. Pode ter medo de cachorro, pode ter medo do escuro, pode ter medo de cobra, mas o maior medo que nós temos, é o medo da morte. A morte física, que todos vamos enfrentar, que eu bati na porta, aí o anjo falou, não é agora não, vai para outra porta. Tem a morte física e tem a morte ontológica. Nossa, que nome complicado. Depois eu vou explicar para vocês essa palavra ontológica. Para os adultos já dá trabalho para explicar, imagina para as crianças. A morte do ser. Qual é a morte do ser? Que os defeitos do outro me mata. É uma morte. Já escutaram essa expressão? Fulano de tal para mim é uma morte. Você não suporta o outro. É a morte ontológica. É a morte do ser. Você não suporta estar com o teu vizinho. E aqui cada um pode pensar em uma pessoa que não suporta, que é uma morte estar com essa pessoa do lado. Como? Tubarão? Também. E Cristo, através da sua ressurreição, nos dá a possibilidade, irmãos, de nós amarmos aquele que é uma morte para nós. Porque Cristo venceu a morte. E Cristo hoje manda, é um imperativo, é uma exclamação: não tenhais medo. Muitos estão com medo de sair de casa. Muitos estão com medo de ir para a igreja. Amanhã, sobretudo, se Deus me inspirar, eu quero meditar mais sobre esse tema do medo também. Mas esses dias também no hospital eu vi uma reflexão muito interessante de um filósofo também, que ele dizia a respeito do medo: não morrer não significa viver. Não morrer não significa viver. As pessoas estão com medo de morrer e não estão vivendo. Presas dentro de casa, não convivem mais com as outras pessoas, não tem mais alegria de viver porque está com uma neurose que vai morrer. Nós temos uma resposta para a morte, que é a ressurreição de Cristo.
Nós podemos enfrentar os problemas, nós podemos enfrentar o mar, porque Cristo está vivo e ressuscitado. Peçamos, queridas crianças, hoje, a intercessão de Nossa Senhora. Hoje, sábado, também, sempre nós lembramos da Virgem Maria. Um dos nomes de Nossa Senhora é Nossa Senhora dos Navegantes. Aquela que intercede por aqueles que estão no mar, com tantos problemas que tem no mar. E hoje, nós podemos pedir a intercessão de Nossa Senhora. O piloto, eu acho que é piloto que fala do navio, do barco, o piloto, não sei como chama. Capitão, como? Comandante. O comandante desse barco que nós estamos é Jesus Cristo. Mas quem está do lado de Jesus Cristo, do lado, é a Virgem Maria. Nós podemos pedir para a mãe de Cristo, para nossa mãe, que ela pode interceder por nós. Vamos pedir a graça hoje de Deus da unidade, de vivermos unidos, não desunidos. Todos somos irmãos, inclusive aqueles que não são da nossa religião, são nossos irmãos. Amar. Que nós possamos, queridas crianças, hoje não termos medo, adultos, não termos medo. Cristo está conosco. Cristo está vivo e ressuscitado. Ele caminha sobre a água hoje. Ele caminha sobre as mortes. Nos dá a possibilidade de termos vida. E vida eterna. Vamos fazer um minutinho de oração silenciosa.